Seja bem-vindo ao curso de Investimento Exterior. Hoje vamos falar por que diversificar e por que no exterior. A célebre frase "não colocar todos os ovos na mesma cesta" representa bem o conceito de diversificação. No caso da analogia com os investimentos, os ovos é todo o patrimônio do investidor. Já a cesta são os diferentes tipos de ativos, números de ativos, países onde se encontram e a moeda lastro. A diversificação deve ser uma prioridade para todo investidor, já que é a forma mais eficaz de proteger o seu patrimônio de todos os riscos inerentes aos ativos. Os ativos representam características únicas, porém todos eles têm um fator comum que é o risco. A diversificação também contribui para que cada ativo tenha um peso menor sobre o patrimônio como um todo. Como cada ativo vai ter um percentual menor, você diminui também a questão dos pesos de cada escolha que você faz, assim como os erros que são possíveis no processo de investimento. Outra questão que a diversificação também ajuda é em uma postura equivocada que muitos investidores têm, que é a procura pelo melhor investimento do ano. Você, com um portfólio bem diversificado, você vai se beneficiar de praticamente todos os ativos, não ficando correndo atrás do melhor. Essa postura normalmente traz só prejuízos financeiros. Acima de tudo, a diversificação tem que trazer um conforto para o investidor. Portanto, critérios pessoais devem ser analisados. Talvez religiosos, não comprar uma empresa de cigarro, coisas do tipo, podem ser sim um critério, se assim deixar o investidor mais confortável. Dito isso, então, sabemos que devemos diversificar. Mas por que no exterior? A pergunta devia ser justamente oposta. Por que não no exterior? O que nos impede de investir no exterior e ampliar nossos horizontes em relação aos nossos investimentos? E ter acesso a maiores mercados e também maiores empresas? Basicamente, são 5 vantagens de se investir no exterior. Maiores mercados, empresas globais, diferentes ativos, uma maior diversificação, assim como uma proteção cambial. De acordo com dados de 2015, a única bolsa relevante do Brasil, a Bovespa, ficou no ranking na 18ª posição. Ela movimentou cerca de 500 bilhões de dólares no ano. E tem cerca de 360 empresas de capital aberto. Bolsas da Espanha, Holanda, Inglaterra e Alemanha têm cerca de 2, 3, 4 e 5 vezes mais, respectivamente, volume do que nossa bolsa. Se compararmos então com as principais bolsas dos Estados Unidos, essa discrepância é ainda maior. A Bolsa de Nova York e a Nasdaq, as duas maiores, juntas movimentaram mais de 30 trilhões de dólares em 2015. Além disso, elas também têm, juntas, 4.500 empresas de capital aberto. Portanto, a gente vê uma grande diferença. Porém, a diferença não fica apenas no tamanho dos mercados, e sim também no tamanho das empresas. São empresas gigantescas com seus produtos conhecidos mundialmente e operações globais. No caso, algumas dessas empresas chegam a ter valor de mercado maior do que todas as nossas somadas, ou perto disso. Exemplos de empresas como Pepsi, Nestlé, P&G são algumas dessas empresas. Ao investir no exterior também é possível acessar a diferentes tipos de ativos. Um exemplo desses ativos são os REITs, que, apesar de equivocadamente comparados com a fundos imobiliários brasileiros, eles possuem características próprias, como gestão empresarial e crescimento expressivo ao longo do tempo. ETFs também é outro tipo de ativo que você pode acessar no mercado exterior. No Brasil, são cerca de 15. No exterior, são milhares, de todos os tipos e de diferentes ativos, empresas, seja renda fixa, renda variável, commodities, moedas. Investir no exterior também você acessa ao mercado de renda fixa mundial. Ativos públicos e privados, seja de estadual, federal ou municipal. Também você consegue acessar a imóveis, o mercado imobiliário no exterior. E por fim, mas não menos importante, tem a questão da diversificação e proteção cambial. A questão da diversificação é porque você vai estar investindo em outro país que não é o seu. Não é preciso uma análise muito sofisticada e complexa para perceber que o Brasil é um país instável, tanto política quanto economicamente. O dia a dia já mostra isso para a gente. Já a questão do câmbio é tão complicada quanto, só que não tão perceptível no dia a dia. Para você ter uma ideia, de 1994, quando o real foi criado, até os dias de hoje, praticamente a inflação brasileira foi de cerca de 437%. No mesmo período, a inflação americana foi de apenas 60%. Se considerarmos que a maioria dos produtos que consumimos são importados e ou lastreados em dólares, veremos o quão impactados nós somos em relação a essa diferença de inflação nossa quanto a americana. O poder de compra da nossa moeda só faz cair.
Além disso, o real é uma moeda de pouca história e pouca utilização mundialmente, o que faz ela perder valor. Por todos esses motivos, a gente verifica que investir no exterior não só pode, como se deve ser considerado ao montar um portfólio de investimentos. Este foi o módulo do porquê diversificar e porquê diversificar no exterior. Dúvidas, poste na área de investimento exterior na Basta.com.